brasileiros mundo afora. E no programa de hoje você vai conhecer uma associação criada por mulheres brasileiras no Panamá. Dica de passeio em Portugal. Uma comida típica do Canadá. O depoimento de uma brasileira que morou em Israel e viu de perto o conflito entre israelenses e palestinos. No Vira Mundo, curiosidades sobre a Polônia. E a conversa com o cônsul-geral do Brasil no México, o embaixador João Solano. Olha só que legal, a iniciativa de mulheres brasileiras no Panamá. Elas se mudaram para esse pequeno país da América Central nos anos 60 e decidiram se unir para suportar a saudade do Brasil. E aí criaram uma associação que passou a fazer trabalho social e a divulgar a cultura brasileira. E a reportagem de hoje mostra também um pouquinho da história do Panamá. Olha só. O chapéu Panamá já adornou cabeças de homens famosos, como o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o gangster nova-iorquino Al Capone. No Brasil, fez parte dos guarda-roupas do ex-presidente Getúlio Vargas e de Santos Dumont, pai da aviação. Mas do Panamá mesmo, o elegante chapéu de palha só tem um nome. Originalmente era fabricado no Equador e acabou tornando-se conhecido porque era usado pelos trabalhadores do Canal do Panamá para se protegerem do sol. Passados mais de 100 anos, o Canal do Panamá ainda é o caminho mais curto entre os oceanos Pacífico e Atlântico. Construído pelos americanos, o canal de 77 quilômetros de comprimento passa no meio do Panamá, um pequeno país da América Central com uma enorme importância estratégica. Sem o canal, os navios carregados de grãos e petróleo teriam que viajar 20 mil quilômetros para contornar a extremidade da América do Sul e passar de um oceano ao outro. Agora, os panamenhos estão alargando o canal para permitir a passagem dos cargueiros modernos, que são muito maiores. A partir de 2007, quando começaram as obras de ampliação do Canal do Panamá, começaram a chegar mais brasileiros, dessa vez trazidos por empresas construtoras. A pequena população brasileira local ficou maior. Agora são 2.000 brasileiros vivendo no país, segundo o Itamaraty. E o número de turistas também aumentou. O crescimento econômico dos últimos anos ajudou a financiar a recuperação do centro histórico. Esse pedaço da capital parou nos tempos da colônia. Já esse outro, com shoppings modernos, torres altas e bancos, parece Miami. Um paraíso para os turistas que querem fazer compras. A paulista Maria Lúcia Barbosa de Torres chegou ao Panamá em 1964 e viu como o pequeno país mudou. Ela veio por amor. Conheceu o marido Vicente quando ele era estudante universitário. Aos poucos fez amizade com outras brasileiras que, como ela, casaram com panamenhos. Juntas, elas criaram uma associação. A gente se reunia para conversar, para chorar as mágoas, porque a adaptação era difícil. Todo mundo sabe, porque o primeiro grupo era todo de São Paulo. Então a gente foi se acostumando, foi crescendo e a gente sentia que as novas que chegavam também passavam por isso. Então daí saiu a ideia de formar uma sociedade para ajudar as novas que chegavam também. E foi crescendo. As primeiras reuniões foram na casa de Inês Carnivale de Simons, outra paulista que se apaixonou por um estudante universitário panamenho e está aqui há quase 50 anos. Hoje, a filha e a neta dela participam da associação. As nossas famílias eram muito unidas, mas nós precisávamos de um convívio brasileiro. E foi daí que surgiu a ideia de fazer uma associação que preenchesse os laços familiares que necessitávamos aqui. Falávamos português, tínhamos as nossas filhas, os nossos filhos pequenos, então isso serviu que eles também aprendessem algo da cultura brasileira.
Em meio século de existência, as 3 gerações de mulheres brasileiras que integram a associação presenciaram o golpe de 1968, que inaugurou 21 anos de regime militar, e a invasão norte-americana de 1989, que culminou com a captura do último ditador, Manuel Noriega, julgado nos Estados Unidos por narcotráfico e lavagem de dinheiro. Enquanto isso, a Associação de Mulheres Brasileiras no Panamá só fez crescer e se diversificar. Elas passaram a realizar atividades para manter viva a cultura brasileira, mas também para juntar dinheiro e financiar obras de caridade. O objetivo também era esse, era não somente nós e ajudar a um país que em esse momento era um país, não era como hoje, era um país novo, um país em começos também. A gente faz uma atividade anual que se chama Noite de Samba, né? Aí é onde entra mais recursos econômicos para poder fazer as doações. E também temos as cotas, né, que a gente paga aqui todo mês. Todo ano, não, é uma anualidade que a gente paga. A associação se baseia mais na ajuda dos mais necessitados aqui do Panamá. As necessidades tanto são para orfanatos como asilos, associações como a do câncer, crianças com leucemia, enfim. Recebemos muitas cartas pedindo ajuda, a nossa colaboração. E nós avaliamos qual é a que mais tem a necessidade no momento, então prestamos a ajuda que necessitam. E as filhas e netas continuaram o trabalho das mães, como Vanessa, filha de Inês. É muito bonito porque o princípio da associação é apoiar. É apoiar as crianças e bom, a finalidade é essa, não? Apoiar, fazer donações. Eu acho que como as filhas cresceram, né, e geralmente acompanhavam as mães às reuniões desde pequenininhas, não sei, elas foram tomando gosto também pelo trabalho da associação e nos acompanhar, né? Isso foi pouco a pouco, foi gradativo e deve seguir. Matilde Abras de Rodrigues e Antônia Porto Alegre, 2 veteranas da associação, dizem que a população brasileira local está mudando. Aumentou o número devido a que a Odebrecht está trabalhando em vários projetos aqui do Panamá e, por ende, vieram com suas famílias e outros grupos, né? Outros empresários também, aí muitas companhias brasileiras aqui também. E antes não havia nada disso, antes era poucos brasileiros que a gente podia contar. Mas esse é um pessoal que está de passagem por de passagem. Aqui. É diferente a nós que estamos raízes. Radicadas aqui, temos família, temos, né, esposo panamenho. Eles não, eles estão aqui, digamos, por um período de 5 anos, Isso, 10 anos. Exato. O que não muda é o clima úmido do Panamá, que todas aqui concordam é o que mais afeta os recém-chegados. Tampouco mudou o hábito dessa pequena comunidade brasileira de se juntar ano após ano. As filhas e netas agora tomaram as rédeas. A presidente da associação é da nova geração, mas na hora da festa e principalmente da comida, os maridos não faltam. O Brasileiros Mundo Afora também é cultura, viu? Gostei da reportagem. No quadro Terra Brasilis, olha só o que o holandês pensa da gente. Hello, my name is Jeroen Vergelswijk. I come from the Netherlands, which is here in Brazil called Holanda. I have visited so far 3 cities, which is Rio de Janeiro, Sao Paulo, and agora Brasilia. And what I like most about Brazil are, at first, the people, because they're very friendly over here, very open, they want to help you. Then, of course, there are also beautiful things to see around here. Most impressive so far for tourist stuff, I think, was Rio de Janeiro. But I had really good parties in Sao Paulo, so I would also recommend that. Now I'm in Brasilia, and this architecture here is amazing. It's like an open museum you drive through, you walk through. So far, I have not any downside in Brazil. Sintra é uma cidade portuguesa perto da capital Lisboa.
Patrimônio da humanidade, ela é conhecida pelos seus palácios e castelos. É a dica de hoje do quadro Mochilão. Olá pessoal, meu nome é Carla Maia, eu sou cadeirante, eu estou aqui na cidade de Sintra, que fica assim a 30 quilômetros mais ou menos de Lisboa, em Portugal, e eu vim conhecer o Palácio de Veraneio da família real. Infelizmente eu não pude entrar no interior do palácio, porque ele é cheio de escadas e não tem acessibilidade, mas já valeu a visita por apreciar essa arquitetura linda, diferente, assim, meio árabe, e a vista de Portugal, porque aqui é em cima de uma colina, então tem uma vista maravilhosa. Quem sabe quando vocês vierem aqui, possam me contar como é que é o interior do palácio. Bom, se você também é cadeirante, mora no exterior ou vai passear em outro país, conte pra gente como é a acessibilidade. Grave o seu vídeo e mande para o e-mail brasileiros@ebc.com.br ou pelo WhatsApp. Anota o número que aparece aí na sua tela. Da Europa para a América do Norte. E hoje a dica do prato do dia vem do Canadá. Hoje em Montreal fazendo muito frio, 11 graus negativos, apesar de um sol lindo, o que não impede também as pessoas de saírem e virem conhecer a parte antiga da cidade. Eu estou em frente ao velho porto da velha Montreal. E aqui eu encontrei comida de rua e é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá! Bonjour, je voudrais une coupe à sirope d'érable. Bom, gente, esse é o waffle de xarope d'érable. O érable é uma árvore típica aqui do Canadá. É aquela árvore que dá aquela folhinha que inclusive está na bandeira do Canadá. E com a seiva dessa árvore, eles fazem muitas coisas, inclusive pirulitos, geleias, além do xarope. Eu agora vou pedir licença a vocês porque eu vou saborear o meu lanche olhando para a paisagem aqui do porto. Até uma próxima. E você mora no exterior ou vai visitar outro país? Mostra pra gente o que tem de bom para comer aí. E eu vou te avisar como é que você participa, viu? facebook.com/BR Mundo Afora. Durante algum tempo, a gente ficou sem ouvir muitas notícias sobre brasileiros cruzando a fronteira do México com os Estados Unidos. Mas o problema não acabou. Muita gente ainda arrisca a vida tentando entrar dessa forma ilegal no país. E a violência que tem assustado os mexicanos agora é risco também para os brasileiros. Para falar com a gente sobre esse assunto, convidamos o cônsul-geral do Brasil no México, o embaixador João Solano. Oi, embaixador, bem-vindo. O senhor tem percebido um aumento no número de brasileiros cruzando ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos? Sim, o consulado tem notado já há algum tempo um aumento do número de brasileiros que vêm ao México com esse objetivo de cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Nós temos informado a Secretaria de Estado, o Itamaraty, em Brasília, sobre isso. Agora, não há como detectar números, estatísticas, visto que se trata de uma atividade clandestina, né? Ou seja, nós não temos como saber quantos conseguiram alcançar o seu objetivo de cruzar a fronteira com os Estados Unidos, de entrar no país ilegalmente via o México. Nós só sabemos dos casos que nos aparecem, quando alguma coisa dá errada e o assunto acaba batendo aqui no consulado. Mas por que o senhor acredita que isso vem acontecendo? Bom, eu acho que, entre várias causas, a crise econômica, o aumento do desemprego deve estar entre os fatores que motivam esses brasileiros a embarcarem nessa aventura, né? Agora, por outro lado, eu creio também que muitas vezes, muitos desses brasileiros podem estar sendo induzidos de uma maneira enganosa e fantasiosa
por redes de traficantes que ganham muito dinheiro nessas operações. E nós temos informações da existência de redes de tráfico de imigrantes com ramificações aqui no México, no Brasil e possivelmente também na América Central e nos Estados Unidos. Os brasileiros que contratam serviços dessas organizações criminosas, muitas vezes não sabem os riscos que estão correndo. A próxima pergunta é justamente essa. Quais são os riscos aos quais os brasileiros estão sujeitos quando eles se arriscam nessa empreitada? Os riscos são muito diversos e muito sérios. Bom, em primeiro lugar, há casos dos brasileiros que são detidos pela imigração mexicana. Geralmente é gente que entra por terra, vindo da América Central e ludibriando os controles migratórios mexicanos. Aí, quando são pegos pela migração mexicana, eles entram em contato com o consulado. E a esses eu costumo dizer que eles tiveram muita sorte. Eles ficam uns dias albergados aí nas instalações do Instituto Nacional de Imigração e depois são enviados de volta ao Brasil. Agora, há aqueles que são roubados, que são vítimas de toda a série de violências, que são mantidos em cativeiros pelos coiotes. Essas redes de tráfico muitas vezes estão ligadas a narcotraficantes. Eles procuram extorquir mais dinheiro das famílias desses brasileiros aí no Brasil ou convencê-los a levar drogas para os Estados Unidos. Como eu disse antes, eu não tenho como citar números, mas só para ter uma ideia, há cerca de 2 semanas, um grupo de 14 brasileiros foi libertado de um cativeiro numa cidade próxima à fronteira com os Estados Unidos. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, outros 5 se encontravam nessa mesma situação. E foi preciso da intervenção do Exército mexicano nessas operações de resgate. Ou seja, os riscos a que esses brasileiros se expõem são enormes. Eles praticamente se colocam nas mãos de organizações criminosas. O consulado vem fazendo algum alerta sobre essa situação? Sim, o consulado aqui já elaborou um texto, um alerta migratório voltado para essa situação específica. Esse texto pode ser lido aqui na página eletrônica do consulado e também já é do conhecimento da Polícia Federal. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade aqui de fazer um alerta a esses brasileiros que vêm ao México com o objetivo de cruzar a fronteira norte com a ajuda dos chamados coiotes. Meus caros compatriotas, não embarquem nessa aventura. Vocês estão colocando suas próprias vidas em risco. Muito obrigada, embaixador, pela participação, pelas informações e pelo alerta. Bom, ainda falando de violência, o conflito entre israelenses e palestinos parece que não tem fim e se arrasta por muito tempo. No começo dos anos 2000, aconteceu a segunda intifada, que foi um conflito que durou quase 5 anos e matou mais de 4.000 pessoas. Uma brasileira estava lá nesse período e conta como foi conviver com medo. Eu morei em Israel, morei lá por 1 ano, entre 2000 e 2001. Eu fui, a princípio, trabalhar em um kibbutz de voluntário, mas no final acabei ficando em Tel Aviv. Eu fui para Tel Aviv para poder ir ao escritório de voluntários, para kibbutz. E aí, no segundo dia que eu cheguei lá, aí eu conheci meu ex-namorado, e aí nos apaixonamos, e aí eu resolvi ficar lá em Tel Aviv. 10 dias depois a gente resolveu morar junto e foi isso. Eu cheguei lá em junho de 2000 e em setembro começou a segunda intifada. Antes da segunda intifada, eu sentia muita segurança, né, em morar lá. E depois da segunda intifada, começaram uns ataques terroristas, né? Teve um dia uma noite, em que um homem-bomba explodiu na frente de uma boate. E era para eu estar nessa boate, nesse dia. Só que aí, por sorte, um amigo meu me ligou e me chamou para ir para outro lugar e eu não fui. Então,
Mas aí era uma boate que enchia muito, até na praia de Dolfinário. E aí tinham muitos jovens na frente da boate, aí chegou um homem-bomba e explodiu lá na frente. Entendeu? Então matou um monte de gente, foi assim uma comoção muito grande no país. Eu trabalhava como garçonete em Tel Aviv, né? Eu trabalhava em uma pizzaria uruguaia. Então eu trabalhava lá geralmente durante o período do dia. Né? Na época do verão eu saía cedo e daí ia pra praia. E era isso, assim, era essa minha rotina. Os judeus, eles têm uma forma de lidar com dinheiro assim, um pouco peculiar, né? Como eu tinha te falado, que eles pechincham para tudo, guardam dinheiro, eles, por exemplo, em casamento, eles dão dinheiro em vez de dar presentes, e aí os noivos fazem o que quiserem com o dinheiro. Então, realmente é uma forma muito diferente de lidar. Quando você está num país diferente, lidando com pessoas de uma cultura diferente, você cresce muito, né? E a mente abre para você se abre para perceber melhor outras diversidades, acolher melhor as diversidades, né? Além do aprendizado de outros idiomas também. Então, eu acho que nesse sentido foi o que eu melhor aproveitei. Vamos dar uma guinada agora no assunto, Paula. O que é que você conhece sobre a Polônia? Eu sei que o Papa João Paulo II era polonês, né? Boa. Mas é só isso também. Só isso, você sabe? Pois é, esse pequeno país da Europa Central não é tão conhecido assim pelos brasileiros. No quadro mais amado desse programa, o Vira Mundo, eu fui às ruas conferir o que o povo sabe sobre eles. Meu nome é Marissa Simões, eu moro em Varsóvia, na capital da Polônia, há 1 ano e meio. E eu queria perguntar o que você sabe sobre esse país da Polônia. Larissa, para a gente começar a testar sobre a Polônia, eu encontrei aqui Dona Loiva, que é descendente de polonês. Já comecei bem, tudo bom, Dona Loiva? Tudo bem. Sabe muito da Polônia? Não muito. Vamos testar, vamos saber aqui, ó. Primeiro aqui no mapa. Certo. Onde é que tá a Polônia aqui no mapa? Na Europa. Vamos lá, procura ela aqui, aponta ela direitinho aí. Acho que é por aqui. Aqui é... Ah, não, tá aqui. Aqui é aqui é a Rússia, aqui é a África. A Polônia não tá na África. Já foi na Europa. Aqui, ó. Foi certo, rápido. Espanha, França, Itália, Alemanha. Polônia. E a Polônia? Polônia. Polônia. Então agora, vou fazer uma pergunta básica que a gente faz, clássica aqui. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você ouve falar na Polônia? Nada. Aquelas pessoas com aqueles negocinhos na cabeça, cheio de lã, frio. Segunda Guerra Mundial. Eu penso na Copa só, que vieram pra seleção. A seleção da Polônia jogou a Copa do Brasil? Acho que jogou, não jogou não? Bom, agora vamos para a próxima pergunta. Qual é a capital da Polônia? A. Praga. B. Varsóvia. Ou letra C. Budapeste? C. Budapeste? Certeza? Não. Budapeste é a capital da Hungria. Ah, é? Praga é a capital da República Tcheca. Acho que Varsóvia. Varsóvia. Então tá certo, Varsóvia, certa resposta. Próxima pergunta, qual é o idioma falado na Polônia? Inglês. Não. Polonês? Polonês. Polonês. Todo mundo responde essa certa. Qual foi o fato que envolveu a Polônia e que fez iniciar a Segunda Guerra Mundial? A. A Polônia foi bombardeada pelo Reino Unido. B. Foi invadida pela Alemanha e pela Rússia. Ou letra C. Ela foi expulsa do Conselho de Segurança da ONU. Eu acho que foi C. C. Expulsa do Conselho de Segurança da ONU. A resposta A, ela foi bombardeada? Foi bombardeada pelo Reino Unido. B. Por que é a B? Porque teve o levante do gueto de Varsóvia na Segunda Guerra. Eu acho que a Alemanha invadiu a Polônia. Foi invadida pela Alemanha pelo sul. Está certa a resposta. Agora, eu vou mostrar para você alguns poloneses famosos e você me diz quem são esses poloneses. Tá. Beleza? Beleza.
quem é este senhor aqui? Foto preta e branca, o cara deve ser das antigas. Não conheço. Nem arrisca? Nem arrisco. Ele tinha tanta fama na música que ele era considerado o segundo Mozart. Beethoven. Não. Aquela música assim. Sim. Sabe cantar essa? Frederic. Não. Frederic Chopin. Vamos pra próxima aqui. Quem é esse cara? Esse cara é muito fácil, pô. Ele parece um papa, né? É, foi certo, né? É um papa. Quem é o papa? Acho que é o Papa Bento. Não? É o Francisco. O Francisco é argentino. João, João. João Paulo II. Seria João Paulo, não? João Paulo II, né? Que é o nome original dele. Carol Wojtyła, né? Eterna. Vamos pra próxima aqui. Quem é esse cara? Ele desenvolveu a teoria heliocêntrica, que o Sol é que era o centro do universo. Não, gente, foi outras pessoas mais novas. Que é isso? Nicolau. Não me lembro. Nicolau Copérnico. Olha, a moça da Polônia, realmente, eu acho que você tem que mudar para outro país, gata. Que esse país aí onde você tá, eu não te conheço. A Polônia foi o primeiro país a deixar o comunismo e hoje é a 6ª maior economia da Europa. Possui 14 lugares considerados patrimônios mundiais pela Unesco, como o campo de concentração de Auschwitz. São 38 milhões de habitantes e 1.500 brasileiros moram lá. E esse foi o Vira Mundo de hoje. É, gata, tá difícil morar na Polônia, viu? Da próxima vez, Larissa, escolhe um país mais fácil. E o Brasileiros Mundo Afora fica por aqui. Participe do nosso programa, a sua colaboração é muito importante para nós. Fale com a gente, pode ser pelo Facebook, pelo e-mail brasileiros@ebc.com.br ou pelo WhatsApp. Anote o número que aparece aí na sua tela. A gente volta domingo que vem. Tchau. Olá, eu sou Matheus Pacheco, moro há 4 anos na cidade de Montreal, província do Quebec, no Canadá, e eu sou um brasileiro mundo afora.